Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos por aqui para mais uma videoaula referente aos nossos estudos domiciliares, né? Hashtag estudando em casa, com as nossas aulas remotas. E hoje nós estaremos trazendo aqui para vocês a correção da atividade da aula anterior, referente ao conteúdo racionalização de denominadores. Atividade esta eu passei do livro didático de vocês na página 53, questão 1. Então tá aí, pessoal, vocês estão vendo aí na tela abaixo. Essa foi a atividade que eu passei para vocês na página 53, questão 1. Responda as questões no caderno, racionalize o denominador de cada uma das expressões. Minimizando aí a letra A, para a gente iniciar aqui a correção. Então tá aí, pessoal. A letra A, eu tenho 2 sobre raiz de 10. Nós vimos o que é racionalização de denominadores. Toda vez que tiver uma fração no qual no denominador, na sua parte de baixo, tiver uma raiz não exata, ou seja, uma raiz irracional, eu precisarei fazer uma racionalização de denominadores para transformar essa fração numa fração exata. Como é que eu faço para transformar numa fração exata? Quando a raiz passa a ser no numerador. Então ela não é mais uma raiz irracional e sim racional. Então veja aí, a letra A é 2 sobre 10. Eu tenho aí na parte de baixo da fração uma raiz irracional 10. Então, para racionalizar, vai ficar assim, ó. Eu escrevo novamente 2 sobre raiz de 10, ok? E eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz de 10 que está embaixo, ó. Multiplica pela raiz de 10 em cima e multiplica pela raiz de 10 embaixo. Multiplicação de frações. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então vamos lá. 2 vezes raiz de 10. Quando eu multiplico um número inteiro por uma raiz, eu só faço juntar. Por quê? Porque o 2 que está fora da raiz multiplica pelo 1 que está antes da raiz e não precisa aparecer. 2 vezes raiz de 10, você junta. Fica 2 raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10. Toda vez que eu multiplico uma raiz por ela mesma, a gente cancela a raiz. Por quê? Porque raiz de 10 vezes raiz de 10, a gente escreveria a raiz quadrada e multiplicaria os radicandos. 10 vezes 10, 100. E qual é a raiz quadrada de 100? É o próprio 10, porque 10 ao quadrado é 100. Então, toda raiz multiplicada por ela mesma, o número que está dentro da raiz sai, ó. Então fica 2 raiz de 10 sobre 10. Toda vez que eu tiver um número em cima que é menor que o de baixo, eu posso simplificar. Eu vou dividir o 2 por 2 e o 10 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 1 não precisa escrever antes da raiz, então fica só a raiz de 10. Sobre 10 dividido por 2, 5. Então, esse é o resultado da racionalização na letra A. Raiz de 10 sobre 5. É o que está aí de vermelho no gabarito. Eu repito e reforço aqui com vocês. Toda vez que eu passar para vocês uma atividade, eu não quero que vocês enviem para mim apenas o gabarito, não. Porque vai dar a entender que vocês estão olhando as respostas no final do livro, ou vocês estão dando pause aí na hora da apresentação da videoaula nesse gabarito. Então eu vou perceber logo. Eu não quero que vocês enviem para mim apenas a resposta. Eu quero que vocês enviem para mim os cálculos, como você fez para chegar nessa resposta aí de vermelho. Beleza? Agora vamos para a letra B. B de bola. 6 sobre raiz de 6. Veja que a raiz irracional que se apresenta aqui é a raiz de 6. Eu vou escrever novamente lá em cima. 6 sobre raiz de 6.
E para racionalizar esse denominador, eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pela própria raiz que está embaixo, que é raiz de 6. Multiplica pela raiz de 6 em cima e multiplica pela raiz de 6 embaixo. Multiplicação de frações. Numerador com numerador, de cima com de cima. Denominador com denominador, de baixo com de baixo. 6 vezes raiz de 6. 6 vezes raiz de 6, só faz juntar. Dá 6 raiz de 6. Sobre raiz de 6 vezes raiz de 6, toda raiz quadrada multiplicada por ela mesma, o 6 sairá da raiz. Professor, e agora? Como é que a gente vai fazer? 6 raiz de 6 dividido por 6. Como eu tenho 6 dividido por 6, você cancela. Toda vez que você dividir um número por ele mesmo, vai dar 1. Então você cancela o 6 com 6. E o que é que sobra? Sobra apenas raiz quadrada de 6. Que é a resposta, como vocês estão vendo aqui de vermelho, no gabarito aí da letra B de bola. Raiz quadrada de 6. Então vamos agora para a letra C. 9 sobre raiz de 3. Veja que o resultado tem que dar 3 raiz de 3. Então eu vou escrever novamente lá em cima o 9 sobre raiz de 3. E para racionalizar, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela própria raiz que está embaixo, que é a raiz de 3. Veja, 9 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. 9 vezes raiz de 3 é 9 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, cancela as raízes e o 3 sai da raiz. 9 raiz de 3 dividido por 3, 9 dividido por 3 é 3 e repete a raiz de 3. Então o resultado da racionalização aí, 3 raiz de 3, conforme vocês estão vendo aqui. Beleza? Tranquilo? Podemos ir para a letra D então. A letra D, vou mudar aqui até de cor. Ó, letra D. Raiz de 5 sobre raiz de 2. Veja que a raiz que se apresenta embaixo é a raiz de 2. Ó. Eu vou escrever novamente. Professor, como é que eu faço quando eu tenho tanto em cima como embaixo uma raiz irracional? Você sempre vai considerar apenas as raízes que estão embaixo. Vocês vão considerar apenas a raiz irracional que está no denominador, na parte de baixo. Então eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pela raiz que está embaixo. Qual é a raiz que está embaixo? Raiz de 2. Ok? Então, multiplicando o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Raiz de 5 vezes raiz de 2. Toda vez que eu multiplico dois radicais, nós vimos isso aí nos nossos estudos anteriores. A gente escreve uma única raiz e dentro da raiz a gente multiplica os radicantes. O 5 vezes o 2. 5 vezes 2 vai ficar o quê? Vai ficar 10. Sobre. E a raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é o próprio 2, ou seja, toda raiz multiplicada por ela mesma, o número sai da raiz. Então o resultado dessa racionalização não dá mais para fazer nada. É raiz quadrada de 10 sobre 2. Conforme vocês estão vendo aí no gabarito abaixo de vermelho. Agora vamos para a letra E. 20 sobre 2 raiz de 5. 20 sobre 2 raiz de 5. Professor, nessa questão, quando eu tenho não somente a raiz irracional do denominador, mas tenho um número fora da raiz, que é o 2. Para racionalizar, eu vou multiplicar por 2 raiz de 5, tanto em cima como embaixo? Não, você não vai multiplicar por 2 raiz de 5, tanto em cima como embaixo. Você vai multiplicar por raiz de 5. Você só vai considerar a raiz de 5. Ó. Escrevendo novamente, 20 sobre 2 raiz de 5 embaixo.
Para racionalizar, eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pela raiz de 5 apenas. Raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 20 vezes raiz de 5. 20 vezes raiz de 5, repete. 20 raiz de 5 sobre o 2 que está fora, vai multiplicar pelo 1 que está fora e não aparece aqui. 2 vezes 1, 2. Esse mesmo 2 que está fora, ele vai multiplicar o número que vai sair da raiz. Quem é que vai sair da raiz? Raiz de 5 vezes raiz de 5, o 5 sairá da raiz. Então o resultado dessa questão vem aqui embaixo, ó. Repete 20 raiz de 5 sobre 2 vezes 5, 10. E agora, divide 20 por 10? Pode ser. Ou então você cancela o 0 com 0. 2 dividido por 1, 2. Então o resultado vai ser 2 raiz de 5. Esse é o resultado da racionalização do denominador na letra E, conforme vocês estão conferindo aqui no gabarito de vermelho. 2 raiz de 5. Beleza, pessoal? Tranquilo, né, pessoal? Até aí? Então vamos para a letra F. 3 sobre raiz de 6. É uma questão simples, ó. O denominador irracional é raiz de 6. Eu vou repetir novamente aqui em cima. 3 sobre raiz de 6. Eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pela própria raiz que está embaixo, que é a raiz de 6. Multiplica por raiz de 6 em cima e multiplica pela raiz de 6 embaixo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes raiz de 6. 3 vezes raiz de 6 vai dar 3 raiz de 6. Sobre raiz de 6 vezes raiz de 6. Toda raiz multiplicada por ela mesma, o número sai da raiz, que no caso é o 6. Professor, como é que eu faço quando eu tenho um número menor em cima dividido pelo número maior embaixo? Você vai dividir, você vai simplificar. Você vai dividir o 3 por 3 e vai dividir também o 6 por 3. 3 dividido por 3 é 1. O 1 não precisa escrever antes da raiz, então fica só raiz de 6. E 6 dividido por 3 é 2. Então o resultado da racionalização aí na letra F é raiz de 6 sobre 2. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos para a letra G. 20 sobre 3 raiz de 10. Repetindo novamente aqui, 20 sobre 3 raiz de 10. Para racionalizar esse denominador, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador apenas pela raiz de 10. Não esqueça disso. Apenas pela raiz de 10. Multiplica pela raiz de 10 em cima e multiplica pela raiz de 10 embaixo. Então vamos ficar assim, ó. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 20 vezes raiz de 10, só faço juntar. 20 raiz de 10. Sobre 3 raiz de 10 vezes raiz de 10, o 3 que está fora, você repete. Esse mesmo 3 vai multiplicar pelo 10 que vai sair da raiz, porque raiz de 10 vezes raiz de 10, o 10 sai da raiz. Então o resultado, ó, 20 raiz de 10, e embaixo, ó, 3 vezes 10, 30. Então o resultado, você cancela o 0 com o 0, sobrou o quê? 2 raiz de 10 em cima sobre 3. Esse é o resultado da racionalização. 2 raiz de 10 sobre 3, conferindo aqui no gabarito de vermelho, ok? No gabarito de vermelho. Então vamos aqui para a letra H. 1 sobre raiz de 7. A raiz é raiz de 7. Escrevendo novamente aqui. 1 sobre raiz de 7. Para racionalizar, eu multiplicarei tanto em cima como embaixo pela própria raiz de 7.
1 vezes raiz de 7 e raiz de 7 vezes raiz de 7. 1 vezes raiz de 7 fica raiz de 7, sobre raiz de 7 vezes raiz de 7, o 7 vai sair da raiz. Então o resultado é simples, é raiz de 7 sobre 7. Conferindo aqui, pessoal. Letra I. 2 raiz de 3 sobre 5 raiz de 2. Escrevendo novamente. 2 raiz de 3 sobre 5 raiz de 2. Para racionalizar, eu multiplicarei tanto em cima como embaixo pela própria raiz que está embaixo. Não multiplique por 5 raiz de 2, e sim por raiz de 2, tá certo, pessoal? Multiplicando pela raiz de 2 em cima, multiplicando pela raiz de 2 embaixo, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então vai ficar o quê? 2 raiz de 3 vezes raiz de 2. O 2 vai multiplicar, que está fora da raiz, multiplica pelo 1 que está fora da raiz aqui. 2 vezes 1 é 2. Escreve uma única raiz e os radicandos multiplicam o 3 e o 2. Os números que estão dentro da raiz, você multiplica um pelo outro. 3 vezes 2, 6. Sobre, repete o 5, porque 5 vezes 1, 5. Este 5 vai multiplicar o número que vai sair da raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2, o 2 sai da raiz. Então o resultado, escreve novamente 2 raiz de 6 sobre 5 vezes 2, 10. Eu tenho um 2 em cima e o 10 embaixo. Dá para simplificar? Sim, claro. Divide o 2 por 2 e o 10 por 2. 2 dividido por 2 é 1, vai ficar só raiz de 6. E 10 dividido por 2 é 5. O resultado dessa racionalização é o que vocês estão vendo aqui. Raiz de 6 sobre 5. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos agora nos encaminhando para a finalização da nossa correção, tá certo? 7 raiz de 3 sobre 2 raiz de 7. Escrevendo novamente aqui. 7 raiz de 3 sobre 2 raiz de 7. Então pessoal, ó, eu vou multiplicar, ó, eu vou repetir novamente, ó, 7 raiz de 3 sobre 2 raiz de 7. Eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pela raiz que está embaixo. Qual é a raiz que está embaixo? Ó? Raiz de 7 e raiz de 7. Multiplicando o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ó. 7 raiz de 3 vezes raiz de 7. Repete 7, escreve uma única raiz e multiplica os radicandos. 3 vezes 7, 21. Sobre 2 raiz de 7 vezes raiz de 7. Repete o 2. Esse mesmo 2 vai multiplicar pelo número que sairá da raiz. Raiz de 7 vezes raiz de 7. O 7 sairá da raiz. Então fica 7. Para chegar rapidamente ao resultado, ó, a gente cancela o 7 com o 7. Sobrou o quê? Raiz de 21 sobre 2. Esse é o resultado aí que vocês conferem aí no gabarito. Raiz de 21 sobre 2. Então tá aí, pessoal, finalizando aí mais uma aula de matemática. Espero que vocês tenham compreendido bastante esse assunto. Então, conforme eu falei para vocês que é um assunto muito importante, e nesse tempo de pandemia, no qual todos devem ficar em casa, a gente vai se esforçando para estudar aqueles conteúdos mais significados que vocês vão precisar cada vez mais para chegar no ensino médio com estes conteúdos consolidados e dar continuidade, se Deus quiser, quando tudo isso passar na carreira acadêmica de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.